Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos para mais um episódio do livro dos Espíritos. Hoje continuaremos a ver sobre a classe espírita, iniciando aí a segunda classe. Lembrando que no último episódio nós vimos sobre os caracteres gerais dessa segunda ordem dos espíritos, não é mesmo? Então vamos para o vídeo. Pessoal, da décima classe até a sexta classe são os espíritos imperfeitos, que é a terceira ordem, né? A terceira classe dos espíritos. Agora estamos vendo a segunda, que é dos bons espíritos, tá? Dos espíritos que já têm ali um conhecimento, uma certa elevação espiritual melhor. Então, ele começa a partir aqui da quinta classe, que é os espíritos benévolos. E ele fala o seguinte: a bondade é neles a qualidade dominante. Então, você já percebe que a bondade é a qualidade dominante. Apraz-lhes prestar serviço aos homens e protegê-los. Limitados, porém, são os seus conhecimentos. Hão progredido mais no sentido moral do que no sentido intelectual. Então, eles são espíritos bons, eles gostam de fazer o bem, eles sentem esse prazer em fazer o bem entre as pessoas. Só que a gente vê que o forte deles é a questão moral. Eles não são muito bons intelectualmente, eles não têm tanta inteligência intelectual, tá? Não quer dizer que eles sejam burros, tá, pessoal? Mas, assim, o forte deles é a inteligência moral. Já a inteligência intelectual, eles têm ali mais dificuldade, tá? Então, são aqui quinta classe, espíritos benévolos, tá? A quarta classe, pessoal, é os espíritos sábios. Olha só, gente, já muda bastante. Distingue-se especialmente pela amplitude de seus conhecimentos. Preocupam-se menos com as questões morais do que com as naturezas científicas, para as quais têm maior aptidão. E, entretanto, só encaram a ciência do ponto de vista da sua utilidade e jamais dominados por quaisquer paixões próprias dos espíritos imperfeitos. Então, olha só, gente, a gente já muda um pouco. Esses espíritos são os opostos, tá? O foco deles era a questão intelectual. Não quer dizer que eles são ruins, tá? Eles deixam muito claro aqui, ó. Eles jamais são dominados por paixões dos espíritos imperfeitos, que foram os espíritos que nós estudamos nos episódios anteriores. Eles não se deixam ser dominados por essas paixões, tá? Só que eles não têm um foco grande na questão moral. Quer dizer que eles vão fazer mal para as pessoas? Não, porque mais uma vez eles não se deixam levar pelas paixões próprias dos espíritos imperfeitos. Mas o foco deles é na ciência, então eles têm uma questão intelectual muito grande, tá? Aqui, ó, eles se preocupam menos com as questões morais do que com as da natureza científica. Então, eles têm muita aptidão para essas questões científicas, tá? Eles vão ser mais focados nisso, em estudar, em se desenvolver nessas áreas, tá? E, mais uma vez, lembrando, eles não são espíritos ruins que prejudicam as pessoas, mas eles focam mais nisso, tá? É uma área, gente, igual a gente sempre tem que lembrar. Os espíritos, eles carregam consigo uma bagagem que formam o seu braço de caráter, tá? Então, eu, por exemplo, sou uma pessoa muito mais pro lado emocional, muito mais sensível, muito mais pro lado das artes, pouca exatas, entende? E existem pessoas que são muito mais exatas, são pessoas mais frias, são pessoas mais racionais. Então, a gente tem que levar isso em consideração. E o que é isso, gente? Não é a pessoa, é o espírito da pessoa, que carregou consigo durante várias e várias existências que formaram o seu braço de caráter, que trouxeram essa bagagem espiritual. Por mais que nós tenhamos o véu do esquecimento, tá? Que é natural, todos nós esquecemos, né? Momentaneamente, enquanto estamos encarnados aqui na Terra, de muitas coisas do nosso espírito, muitas outras estão aqui dentro, vivíssimas. E aí, conforme nós vamos crescendo, nós vamos desenvolvendo o ego, né? A criança vai crescendo, se torna adolescente, da forma que somos criados, nós vamos colocando isso para fora, né? Vamos trazendo isso à tona, tá?
Por isso que existem crianças que às vezes a criança tem 3 anos e toca piano. E existem crianças que são extremamente agressivas desde muito nova, sendo que tem o apoio dos pais. Tem ali os pais fazendo de tudo, e mesmo se a criança é extremamente agressiva. Não é que é a criança, é o espírito, gente. E isso nós temos que sempre lembrar, tá bom? A partir da semana que vem, nós vamos ver a terceira classe e a segunda classe, tá? Hoje nós vimos a quinta, que é os espíritos benévolos. Então, mais uma vez, gente, resumo, quanto mais repete, mais aprende, tá? Espíritos benévolos são os espíritos que têm as questões mais morais elevadas do que as intelectuais. Eles não são tão focados nas intelectuais. Não quer dizer que eles sejam burros, né? Mas eles focam mais nas questões morais. Quarta classe, espíritos sábios. Esse é o oposto. Então, eles focam mais nas questões intelectuais. São ruins? Não. Se deixam levar pelas paixões terrestres dos espíritos imperfeitos? Não. São pessoas boas, mas elas focam mais nas questões intelectuais, no desenvolvimento na área das ciências, tá bom? Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima!